Da noite, domingo, hoje 21 de junho de 2020, no ar para você o segundo bloco do programa Notícias Urgente, ao vivaço a partir de agora, aqui pela rede do YouTube, Blog Alan Gonçalves, e também por toda a rede do Facebook, Blog Alan Gonçalves. A partir de agora, iremos atualizar as principais notícias e informações do dia, aqui na região de Bom Jesus do Itabapoana, Bom Jesus do Norte, Apiacá, São José do Calçado, Guaçuí, Itaperuna e toda a região. Olha, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Olha, você chegando aqui em nossa live, deixa aí o seu bairro, distrito ou comunidade de onde você está falando com a gente, acompanhando o nosso programa, e a cidade para você que está fora de Bom Jesus, que a gente manda um alô, manda um abraço especial para você. Vamos juntos de informações, entre na live compartilhando. Temos informações aí para toda a região, você aqui de Bom Jesus, Itabapoana. Olha, você chegando em nossa live, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas bem-vindas. A Roseni Etienne chegou aqui em nossa live. Você ligado aqui no Blog Alan Gonçalves. A Janete Sillifer tá sempre acompanhando o nosso programa lá do distrito de Mutum de Cima. A nossa amiga Adriana da Cruz tá chegando por aqui também lá do Mutum de Cima. Tá todo mundo chegando aqui no programa Notícia Urgente. A Janete tá no Mutum de Baixo, hein? Muito bem, você chegando, entre compartilhando. Nós temos informações importantes para passar para todos vocês que acompanham sempre aqui o programa Notícia Urgente. Alô, Sônia Guzzi, tá chegando por aqui, seja muito bem-vinda. Entre na live compartilhando. Nós iremos falar agora, nesta edição, sobre os casos do novo coronavírus aqui na região de Bom Jesus, Itabapoana. Olha, disparou aí para 103 casos confirmados do novo coronavírus em Bom Jesus do Itabapoana. Também aí tem um quarto óbito sendo investigado, se a morte foi causada por coronavírus ou não, hein? Então chegue na nossa live compartilhando. A Lucilena Lima chegou por aqui, entrou na nossa live. Também a Roseni Garcia, seja muito bem-vinda. Está com a gente no bairro Liamácia, não é isso, Roseni? Obrigado a você acompanhando com a gente aí no Liamácia e a todos ligados aqui com a gente. Olha só, pessoal, Bom Jesus do Itabapoana, sem máscara nas ruas, população paga para ver, e o número dispara para 103 casos confirmados. Boa noite para você, Anduzé, chegando com a gente aí no bairro Pimentel Marques. A Marcelena chegou, boa noite, seja muito bem-vinda, Márcia. Nossa amiga Ivonete de Oliveira tá por aqui, tá na área também. Olha, nós vamos falar aí sobre esse disparo de números de casos confirmados de coronavírus, que ultrapassou 100 casos em Bom Jesus, Itabapoana, e tudo por causa disso aqui que vocês estão vendo aí. Tudo por causa das pessoas estarem andando nas ruas sem máscaras. A Sônia está com a gente lá em Apiacá. A Arlete Farofa chegou com a gente lá de Bom Jesus do Norte. Está todo mundo chegando por aqui na nossa live. Entre compartilhando para que outras pessoas também possam ver e acompanhar as notícias aqui do programa Notícias Urgente, edição 2 aí deste domingo, dia 21 de junho de 2020. Blog Alan Gonçalves, sucesso e líder de audiência em toda a região. Obrigado a vocês pelo carinho da audiência. A Olímpia Fernandes está longe, mas está perto aqui com a gente. Olímpia Fernandes está em Maricá, na região dos Lagos. Obrigado a você, Olímpia. Também chegou por aqui o nosso amigo José Geraldo Borges. Boa noite para você, boa noite ao José Jorge Luiz chegando por aqui também. Esses casos de Covid-19, como a Ivonete está dizendo aqui, é um absurdo. Olha só, pessoal, isso aqui é um registro no centro de Bom Jesus, Itabapoana. Vocês estão vendo bem essa imagem aqui? Olha só o absurdo que foi isso daqui. Esses números de coronavírus é por causa disso daqui, ó. As pessoas saírem nas ruas sem o uso de máscaras. O nosso amigo Rodrigo de Oliveira está falando dos bares ficando lotados. É justamente isso daí que está acontecendo, uma irresponsabilidade. Pessoas que não têm nenhum tipo de responsabilidade estão andando nas ruas, espalhando esse vírus que está circulando aí. É um vírus invisível, mas também parece que a fiscalização está mais invisível ainda. Não estamos vendo a fiscalização chegar tudo como estava no início da pandemia. E estamos aqui reivindicando essa fiscalização para chegar junto. Boa noite, Vera Ribeiro. Olha, o Rodrigo está falando sem espaçamento, sem respeito, como quem se previne. Verdade. Eu há pouco estava comentando em meu grupo de WhatsApp o seguinte, que essas pessoas que estão andando nas ruas sem o uso devido das máscaras, essas pessoas deveriam assinar um termo se comprometendo que se amanhã ou depois elas ficarem doentes por conta da pandemia do coronavírus, elas têm que assinar um documento abrindo mão do respirador pulmonar. O respirador pulmonar tem que ser para as pessoas que estão se prevenindo em casa, para as pessoas que andam nas ruas
com máscaras. O respirador pulmonar tem que ser para essas pessoas de bem, né? É isso, Mônica? Tem que ser para as pessoas de bem, para as pessoas que realmente estão se prevenindo desse vírus invisível que está circulando aí. O respirador pulmonar tem que ser para as pessoas que estão fazendo a parte delas. Não é para esses irresponsáveis que estão andando nas ruas sem máscaras. Essas pessoas, a polícia tem que chegar e pegar um documento, assina aqui. Eu abro mão do respirador pulmonar. Tem que fazer isso. Boa noite, Shirley. Boa noite aí. O Jonas vai trazer bombas aí daqui a pouco, 9 da noite. Tem filho de vereador em Itaperuna recebendo auxílio emergencial. É um absurdo. Aconteceu a situação em Piacá e foi até com a esposa do ex-prefeito Betinho aí. O pau quebrou, hein? Deu o que falar esse assunto aí. Então nós estamos aqui com o caso do Covid-19. Centenas de pessoas aí andando nas ruas sem máscaras e o efeito está vindo aí, a conta chegou, 103 casos confirmados do Covid-19 em Bom Jesus, Itabapoana. Nós temos aqui o painel Covid atualizado, domingo 21 de junho de 2020, e esses são os bairros e distritos, comunidades aí que tem os casos confirmados aqui na cidade de Bom Jesus, Itabapoana. Compartilhe esta live, seja bem-vindo, Zé Carlos aqui conosco, acompanhando o programa Notícias Urgentes. Olha, Bom Jesus, Itabapoana, Barra de Pirapitiga continua sem caso confirmado. Você vê o Bom Jardim com 3 casos, Careio sem 1 caso, Carabuçu 2 casos, até no distrito de Carabuçu o Covid chegou. Mutum de Cima tem 1 caso, Pirapitinga nenhum caso, Rosal com 3 casos, Serrinha com 1 caso, Usina de Santa Isabel, agora são 4 casos confirmados na Usina Santa Isabel. Nós temos a Usina Santa Maria com 1 caso, Asa Branca, os bairros com 3 casos, Asa Branca com 3 casos, o Bela Vista tem nenhum caso confirmado, o Centro tem 19, Jardim Valéria tem 9, José Lima tem 2, Lia Márcia tem 17, Monte Calvário não confirma nenhum caso, o Bairro Novo agora tem 2 casos confirmados, Oscar Campos e Parque das Águas, 3 casos em cada localidade, o Parque do Trevo, onde teve um óbito por Covid, um morador de lá veio a óbito, tem 2 casos confirmados, Pimentel Marques, Aristides Figueiredo, com 13 casos confirmados, e lá na Santa Rosa são agora 4 casos confirmados, e na Santa Terezinha, conhecido também como Volta da Areia, 10 casos confirmados. A Marcelena está dizendo aqui, as pessoas não estão respeitando e além disso, se ficarem contaminadas não é fala de transmite para outras pessoas, realmente transmite. Esse vírus transmite de uma pessoa para outra, gente. Tem muitas pessoas que estão assintomáticas andando de um lado para o outro nas ruas e por elas não estarem sentindo nada, acham que não tem que colocar máscara. Nós tivemos um mutirão no Espírito Santo, algumas cidades estavam realizando testagem de Covid-19. Em Guaçuí foi uma das cidades que participou dessa testagem. Pessoas que não sentiam absolutamente nada, mas estavam para poder fazer a testagem voluntária. E fizeram a testagem e apontaram positivo para o novo coronavírus. Era aquela pessoa que estava assintomática, nada sentia, não sentiam nada e acabaram testando positivo. Isso aconteceu em Guaçuí, em Alegre. E os números nessa cidade hoje estão bastante altos. Em São José do Calçado, hoje foi atualizado no painel Covid da CESA, 74 casos confirmados, cidade de São José do Calçado, aí realmente cresceu e muito esses números de casos confirmados do novo coronavírus. E lá em Apiacá, hoje também, não teve novos casos confirmados. A Apiacá manteve aí com 26 casos confirmados e Bom Jesus do Norte subiu para 45 casos confirmados do novo coronavírus. Agora é impressionante o volume de pessoas que estão andando de um lado para o outro na rua. É impressionante. Nunca vimos antes tantas pessoas nas ruas, os bares lotados, as ruas lotadas para todos os lados a qual você vai. Antes dessa pandemia lastrar do jeito que ela lastrou hoje, estava tudo fechado. E os casos estavam lá embaixo. Mas depois que os casos dispararam aí do jeito que vocês estão vendo, os bares reabriu lanchonete, reabriu tudo e a farra na noitada está aí. A turma está andando de deboche sem o uso da máscara e estão pagando para ver. Aí eu fico aqui aborrecido porque essa rapaziada aí fica soltando pipa, a rapaziada do barzinho, a rapaziada que tá na rua batendo perna de um lado para o outro aí, certo? Essa rapaziada, a polícia passa por eles, mas tem que ter um decreto. E o decreto seria para essas pessoas assinarem abrindo mão do respirador pulmonar. Essas pessoas têm que abrir mão. Por quê? Os enfermeiros lá do Hospital São Vicente, que está lotado, como vocês sabem. Agora, hoje, aí, porque morreu 2 pessoas, foi até 2 pessoas que morreu aí de Itaperuna, moradores de Itaperuna, que vieram a óbito por Covid-19, pessoas que estavam internadas na UTI.
Então, teve esses 2 óbitos aí, abriu vaga lá na UTI Covid, né? Vocês vão conferir aqui junto comigo, antes da gente falar do total dos casos aqui, que é de 103, nós vamos puxar aqui a parte de baixo do painel Covid. Vocês vão ver aqui, UTI Covid, 22 leitos disponíveis, no total agora só 2 vagas disponíveis para internação. Mas por quê? Essas 2 vagas que vocês estão vendo aí, são vagas de pessoas que vieram a óbito. Ou seja, se não morresse, estaria sem vaga ainda. E é o que eu sempre explico em todas as lives. O hospital de campanha em Campos, o governo do estado Wilson Witzel não consegue inaugurar. Então, se não está conseguindo inaugurar o hospital de campanha em Campos com 200 vagas, e só tem o hospital de Bom Jesus para atender todo o noroeste fluminense junto ao hospital de Itaperuna, vai acontecer uma situação que esse povo não sair da rua aí, do jeito que tá, andando de um lado para o outro sem máscara, para a porta de bar, soltando pipa, batendo perna na rua, andando para tudo enquanto é lugar, entrando nos bancos, passando a mão na maçaneta da porta do banco, botando a mão no caixa eletrônico sem luz para sacar dinheiro. Vai chegar uma hora que vai morrer gente na porta do hospital sem ter respirador para internar essas pessoas. É isso que vai acabar acontecendo. É culpa do hospital? Não, o hospital já está avisando, não é de hoje. Se previnam, usem máscara, não é máscara no queixo. A gente sai na rua, o que a gente vê de pessoas sem máscara, de pessoas com máscara no queixo, é uma brincadeira. Pra que botar a bendita máscara no queixo? Cobre o nariz, filho de Deus. Cobre o bendito do nariz, se previna, esse vírus é invisível. Você tá vendo ele, você tem um GPS dele, você não tem. Se previna desse vírus. O perigo maior desse vírus não é só você não. De repente você é novo, tem 15, 20, 25, 30 anos, 40 anos, e não é do grupo do risco. Não é desse grupo de risco que tem aí, beleza, você não é desse grupo de risco. Mas em sua casa tem alguém lá que é do grupo de risco. Um parente seu é do grupo de risco. Aí você vai até essa pessoa para poder visitar, para matar saudade, podendo simplesmente conversar pelo telefone, mas você prefere ir até a pessoa e pode estar levando o vírus. É o que está acontecendo dentro de Bom Jesus. É uma coisa muito irresponsável de várias pessoas. Obrigado a Vanessa Carvalho dando boa noite para mim e para minha querida esposa André Siqueira. Obrigado aí você que está sempre aqui em nossas lives. O Rodrigo está falando, o Laguinho está lotado. A Maria Aparecida de Oliveira está falando, os botecos estão cheios mesmo. Eu não entendo, tinha até botiquim soltando foguete. Eu não entendi, não era jogo do Flamengo, porque o Flamengo jogou na quinta-feira. Hoje não teve rodada do Campeonato Carioca. Ia ter jogo do Vasco, ia ter jogo do Botafogo, acabou nem tendo, foi adiado o jogo. Eu não tô entendendo, estão soltando até foguete no botiquim, o quê? Para poder, antigamente quando soltava foguete era para falar que chegou baseado aí nas comunidades. Mas quando não tá chegando mais nada, agora estão soltando foguete para avisar que o bar tá aberto, né? Pelo amor de Cristo. Aí esse vírus não vai acabar desse jeito não. Hoje, dia 21 de junho, nós temos aqui o painel Covid com 103 casos confirmados de Covid-19 em Bom Jesus da Itabapuana. 103 é muita coisa. Olha o tamanho de Bom Jesus e Itabapuana para termos 103 casos. Essas pessoas que querem farrear, olha, ninguém é obrigado a ficar em casa. Existem as pessoas de bem que realmente têm que sair para poder trabalhar num posto de combustível, tem que sair para poder trabalhar na padaria, tem que sair para trabalhar nos supermercados. São as pessoas dos serviços essenciais. E tem também as lojas agora que reabriram, né? Foi autorizado pelo novo decreto do prefeito Roberto Tatu a reabertura do comércio em geral. Certo? Foi autorizada a reabertura. Muitas pessoas saem para poder trabalhar. Outras pessoas que realmente precisam de ir na rua deveriam ir. Tem que ir para poder pagar uma conta, tem que ir para poder fazer algum tipo de serviço, ir nos correios, ir na casa lotérica. Tem que ir. Essas pessoas têm por obrigação de ir na rua. Afinal, todos nós cidadãos brasileiros, cidadãos e cidadãs, temos o direito de ir e vir aonde nós bem entender. Porém, essas pessoas que querem andar de um lado para o outro, para poder bater perna, para poder dar voltinha na praça, achando que está em colônia de férias, dar voltinha no laguinho para poder sentir o ar da natureza. Porque tem gente indo para lá atrás de namoro, né? De namorado, essas coisas assim. Então essas pessoas deveriam assinar um documento. Eu estou falando isso de coração. Assine um documento. No documento colocam lá, eu abro mão de respiradores pulmonar. Olha o que a Olímpia está falando aqui, olha. Em Maricá já tem 1.000 casos de Covid-19. Olímpia, fala pra gente quantos mil habitantes tem na cidade de Maricá aí, no interior do Rio de Janeiro, aí na região dos lagos. A situação tá ficando feia. Tá ficando feia. A Mônica, aquela de Apiacá, tá falando, será que estão comemorando a morte por Covid? Que Deus tenha misericórdia de nós. Pois é, Mônica, eu não tô entendendo por que essas pessoas estão soltando foguete aí. Né? Os bares cheios de pessoas bebendo morando.
essa semana em Bom Jesus, Itabapoana, teve o pagamento do servidor RPA. Esse pagamento ocorreu na quarta, mas esse final de semana tá uma baderna aí que tá um negócio de doido. Umas motos soltando, rodando o motor estalando como se estivesse dando tiro. Enfim, tá uma bagunça danada aí. E eu não tô entendendo qual é essa comemoração que estão comemorando. Estão comemorando a pandemia? Estão comemorando o coronavírus? Nós estamos querendo entender, né, esse ato de irresponsabilidade que está para esses números terem elevado para tão alto a grande maioria. E aí não tem a gente procura saber da direção do hospital. O que a gente procurou saber da direção do hospital? Se as pessoas que chegaram lá no PU, porque nem todas as pessoas que estão confirmadas ali procuraram atendimento no PU não, mas a maioria, mais de 70 pessoas, procurou atendimento no PU. Então nós procuramos saber lá do PU, do Hospital São Vicente de Paulo, se essas pessoas, elas chegaram lá falando que contraiu, né, a contaminação do coronavírus, se elas estavam fazendo uso de máscara. E a resposta para a nossa pergunta foi que todas as pessoas que chegaram no PU apresentando sintomas de coronavírus, inclusive pré-candidatos a vereadores que já estão fazendo uma pré-campanha, chegaram lá e afirmaram, não fizeram uso de máscara, estavam andando sem máscara na rua. Teve uma pessoa que se contaminou mexendo no caixa eletrônico na Caixa Econômica. É para você ver em que pé de situação a coisa chegou. Teve uma moça que trabalha no caixa de um supermercado, por ética nós não vamos dizer o nome do supermercado, mas essa moça o dia inteiro com o nariz ali, com o rosto tampado, né, com a máscara cirúrgica, se protegendo e mexendo com dinheiro, mas sem o uso de luva. Errado, porque o álcool em gel, ele não vai te proteger você mexendo no dinheiro contaminado com coronavírus. Então não adianta, né, nós ficarmos aqui explicando para todos os dias pessoas ir lá e fazer a situação bem pior. Não fazer o isolamento, não fazer de ficar realmente em casa. Estão entrando na guerra com um inimigo invisível, com deboche. O inverno começou aí, agora a tendência é que esses casos avancem ainda mais. E é uma situação muito complicada esse vírus que está aí circulando e essas pessoas não fazendo as partes dela, né? Então a gente fica aí preocupado com isso, porque nós já estamos aí com 103 casos. Se vocês olharem ali no painel, são 103 casos, vocês vão ver ali que tem 3 pessoas em óbito. Vocês vão ver que no painel está dizendo também que tem um óbito sendo investigado por morte suspeita de coronavírus. Ou seja, tem uma morte por suspeita de coronavírus e tem 68 pessoas que já foram curadas. Aí vocês vão ver que 31 pessoas continuam com coronavírus, 31 pessoas continuam infectadas com a Covid-19, com casos confirmados em Bom Jesus, Itabapoana. E lá na UTI Covid, que tem 20 pessoas internadas nesse momento, na UTI Covid do Hospital São Vicente de Paulo, não são todas as pessoas de Bom Jesus que estão internadas lá, de morador de Bom Jesus só são 2. 18 pessoas vieram de outras cidades do Noroeste Fluminense, Natividade, Pociúncula, Itaperuna, Italva, Santo Antônio de Paula, Cardoso Moreira, vieram dessas cidades aí, de São José de Ubá, e estão internadas na UTI Covid do Hospital São Vicente. E eu fui saber, só estão internadas lá porque em Campos dos Goitacazes, o governo do estado, Wilson Witzel, assim como ele não conseguiu inaugurar o hospital de campanha em São Gonçalo, não conseguiu inaugurar o hospital de campanha em Carapebus, não conseguiu inaugurar o hospital de campanha lá em Cabo Frio, também não conseguiu inaugurar o hospital de campanha lá na Serra de Teresópolis, também não conseguiu inaugurar o hospital de campanha em Campos. Então, não conseguindo inaugurar esse hospital de campanha em Campos e não tendo hospital para essas pessoas, Bom Jesus foi obrigado a aceitar. Por isso que Bom Jesus está recebendo pacientes de fora, porque o governo do estado não consegue inaugurar o hospital de campanha. A moça perguntou para a gente aqui sobre a situação do loteamento do Miguel Mota. Aqui no painel Covid só fala Santa Terezinha em geral. E como todos sabem, o Santa Terezinha, ele começa nas imediações da Igreja Cristã Maranata, pela Rua Tenente Zé Teixeira, e na Avenida Olímpica ele começa ali nas imediações da onde que é ideal. Daquele trecho para frente, tanto pela Avenida Olímpica, tanto no trecho pela Rua Tenente Zé Teixeira, é considerado o bairro Santa Terezinha. O Jardim Valéria termina ali, ali que é a divisa. Da Igreja Maranata para frente ali é considerado Santa Terezinha. E pela Avenida Olímpica, da esquina da Ideal para frente é considerado também Santa Terezinha. Então toda aquela extensão, pegando a parte ali, da parte de baixo da Volta da Areia, a parte de cima do Conjunto Habitacional Castelo Branco, tudo ali, a Igreja Católica, o antigo Campinho da Vera, a Soledade, o loteamento do Miguel Mota, o Morro do Carrapato,
tudo é considerado como o bairro Santa Terezinha. Ainda tem a parte 2 do Santa Terezinha, que é próximo da Soledade. E no mapa do painel Covid, só mostra Santa Terezinha, que no total o bairro Santa Terezinha, que começa da Igreja Maranata e também pela esquina da Ideal, até na saída do Barro Branco, né, na saída do Arrebenta Rabicho, tudo é considerado Santa Terezinha. Então ele não especifica a localidade. Se os casos confirmados foi no Morro do Carrapato, conhecido como loteamento Miguel Mota, ele não especifica. Se foi no Barro Branco, não especifica. Se foi na parte baixa da Volta da Areia, ou se foi na parte de cima, perto do campo, ele só mostra que é Santa Terezinha. E lá tem 10 casos confirmados naquela localidade. Igual o Pimentel Marques. Vocês vão aqui, o Pimentel Marques, ele mostra que tem 13 casos confirmados no Pimentel Marques. Mas vocês sabem que o Pimentel Marques é grande. Desde a extensão da rua Aristides Figueiredo, na altura da igreja do Pastor Eleal, né, aquela igreja grandona ali, do Pastor Eleal, dali em diante é considerado o bairro Pimentel Marques. E pela rua de baixo, da esquina da Sônia do Gás em diante, é considerado o bairro Pimentel Marques. Então, o bairro Pimentel Marques considera toda aquela extensão, incluindo o loteamento Augusto César, o loteamento do Isaías e o loteamento Santa Edviges, que é o conhecido como o loteamento do Marcelo. E toda aquela extensão ali, incluindo a pracinha da Figueiredo, a rua de baixo da Secretaria de Obras, que é a rua José Basto Borges, o supermercado São Mateus, toda aquela beira-rio próximo da igreja do Pastor Paulo, lá no finalzinho da Pimentel Marques, aonde retira areia do rio Itabapoana, que tem a igreja Assembleia Nova Jerusalém, e também aquela outra parte do Buraco Quente. Todo esse pedaço, toda essa extensão é como um todo o bairro Pimentel Marques, incluindo os loteamentos Augusto César e o loteamento do Isaías, o Santa Edviges, que é o loteamento do Marcelo. Então, no mapa só mostra como Pimentel Marques. E o Pimentel Marques é grande, é gigantesco, tem um buraco quente também, tudo como Pimentel Marques. Então, quando sai o boletim, só mostra como o bairro Pimentel Marques. Então é complicado a gente falar, igual o Leamácio. O Leamácio tem duas partes. Você vê que no total do Leamácio aqui são 17 casos. Tem a parte baixa, que é pro lado da passarela, a pá e pracinha do Leamácio, e a parte de cima, que é a rua Guaçuí, a continuação dela no morro, da esquina da DN para cima. O Morro das Torres, né? Lá em cima, as torres de telefone celular, TIM, claro, Vivo Oi, TIM, né? Então, ou seja, o Leamácio é um bairro grande também. Mais na frente tem o Parque do Trevo, e no mapa só mostra o bairro, ele não mostra a localidade do bairro. Então é difícil a gente apontar que uma determinada localidade tem caso ou não. Só mesmo quem mora no bairro, né, quando o morador se manifesta em falar. Igual nós estávamos comentando há pouco também, uma situação, a prefeitura pedindo, olha só a situação, gente. A prefeitura pedindo pros moradores de Bom Jesus e do Itabapoana denunciar as pessoas que estão com casos de coronavírus. Aí eu faço uma pergunta, não é só Bom Jesus, a Piacá também pede, Bom Jesus do Norte também pede. Meu amigo Batista, obrigado aí, o Boca no Trombone 2, agora estamos ao vivo para Guaçuí, através do Boca no Trombone 2. Obrigado, nosso amigo Batista, sempre compartilhando nossas lives aqui do programa Notícias Urgentes. Então as prefeituras de todas as cidades aqui da região, Bom Jesus Itabapoana, Bom Jesus do Norte, a Piacá, São José do Calçado, Guaçuí, Itaperuna, pedindo às pessoas para compartilhar, assim, denunciar uma pessoa que está com caso confirmado de coronavírus que esteja andando na rua. Mas só, pessoal, agora eu quero chamar a sua atenção, né? Nós estamos vendo que os números estão crescendo os números de São José do Calçado, disparou, Guaçuí já teve o sexto óbito por Covid-19, nós conferimos o boletim lá, são 6 mortes por Covid-19 em Guaçuí, os números não param de crescer. São José do Calçado, então, por exemplo, cresceu muito. Bom Jesus Itabapoana agora com 103 casos, Itaperuna passando de 600 casos confirmados, a prefeitura pedindo os moradores para denunciar pessoas que estão com caso confirmado de coronavírus andando na rua. Aí eu te faço a pergunta, como que eu, cidadão de bem, você cidadão de bem, você cidadão de bem, vai denunciar uma pessoa andando na rua com caso confirmado de coronavírus, sendo que a prefeitura não informa o nome das pessoas que testam positivo para coronavírus? Como que nós vamos denunciar? Nós entra aqui, ó, eu vou pegar Bom Jesus Itabapoana, por exemplo, eu vou pegar o painel Covid de Bom Jesus. Nós estamos vendo aqui o número de casos por bairros, aqui o número de casos total. Nós estamos vendo aqui, só que a prefeitura informa que tem 103 pessoas que testaram positivo para coronavírus. Nós estamos vendo aqui que tem 68 pessoas curadas. Fala os bairros, fala tudinho, mas não fala quem é. Então como que eu e você vamos ver uma pessoa na rua e vamos saber que aquela pessoa está com coronavírus ou não para que a gente denuncie? Não tem lógica. Não tem lógica para ninguém fazer esse tipo de denúncia.
Igual eu vi a prefeita lá de Iguaçuí, meu amigo Batista, aqui ela gravou uma live implorando para a população ficar em casa, e lá no final da live ela vai e fala assim: gente, se vocês verem, olha o que a prefeita de Iguaçuí falou, se vocês verem uma pessoa com caso confirmado de coronavírus andando na rua, ligue para a polícia. Como que essa pessoa vai ligar, meu amigo Batista? Como que um morador de Iguaçuí vai chamar a polícia militar? Como que um morador de Bom Jesus do Norte, um morador de Bom Jesus da Bapuana, vai chamar a polícia militar para uma pessoa andando com caso confirmado de coronavírus na rua, sendo que a prefeitura não divulga quem são as pessoas que testam positivo para coronavírus? Você que é de Apiacá, você que é de Bom Jesus do Norte, você que é de Itaperuna, você é de Mimoso do Sul, Natividade, Pociúncula, todo o Noroeste Fluminense, Sul do Espírito Santo, acompanhando aqui o programa Notícia Urgente do Brother Alan Gonçalves, nós deixamos essa pergunta no ar para a prefeitura. Como que os moradores da cidade vão ligar para a polícia para denunciar pessoas que estão andando com caso confirmado na rua? Como que vai fazer essa denúncia? A prefeitura não divulga quem são as pessoas que estão testando positivo para coronavírus. E tem muitas pessoas que estão andando na rua, mesmo com caso confirmado de coronavírus, sem o uso da máscara. Às vezes, eu e você saímos às ruas e podemos passar por uma pessoa infectada pelo coronavírus sem o uso da máscara. De repente, estamos protegendo a nossa vida, mas aquela pessoa com caso confirmado, de repente esteja no supermercado que você tem o costume de fazer sua compra, de repente esteja numa lanchonete que você costuma comprar seu lanche, no barzinho aonde você compra sua bebida, ou aonde você compra seu refrigerante, sorvete ou açaí. Talvez aquela pessoa esteja ali na sua frente e seja até um conhecido seu, seja um vizinho seu. A prefeitura mostra o painel dela lá no painel Covid que tem uma pessoa com caso confirmado no seu bairro, mas você não sabe quem é. A prefeitura pede para que você denuncie. Como que você vai denunciar? É muito fácil, prefeita Vera. Você vinha ao seu Facebook, na sua página da prefeitura de Iguaçuí, como os outros prefeitos das outras cidades também fizeram, colocar apelo: população, denuncie quem está andando na rua sem máscara com caso confirmado de coronavírus. Como que iremos denunciar? A prefeitura não informa o nome das pessoas? Olha lá, Iguaçuí, olha lá, saiu um novo óbito por Covid-19. O meu amigo Batista Provesti está falando aqui. O 7º óbito por Covid-19, é um morador do distrito de São Tiago. Então agora Iguaçuí são 7 óbitos por Covid-19. E aí eu estou falando para vocês aqui, não tem como a gente denunciar essas pessoas andando na rua sem máscara, pois nós não sabemos quem são os moradores que estão infectados pelo Covid-19. Não tem como, não temos bola de cristal. Só sabe as pessoas que estão infectadas pelo coronavírus quem trabalha na Secretaria de Vigilância Epidemiológica, o secretário de Saúde da cidade, os enfermeiros da cidade, os técnicos de enfermagem da cidade, médicos. Essas pessoas sabem porque eles lidam todos os dias com pessoas infectadas pelo coronavírus. Eu e você não sabemos. Eu e você vemos isso aqui, ó. Vemos números. O que eu e você sabe é que tem 103 casos confirmados. Nós só sabemos disso, que tem casos confirmados. Que bairro tal tem tantos casos, que comunidade tal tem tantos casos, que distrito tal tem tantos números de casos. Não sabemos quem são essas pessoas. Não tem como nós denunciarmos. De repente a pessoa está vagando de um lado para o outro. Ah, denunciar a festa para aglomeração, vai adiantar em quê? Nada. Não vai adiantar denunciar uma festa, porque você na festa não sabe quem está, quem não está com vírus, não é verdade? De repente o vizinho já tem o costume de fazer a baderna dele mesmo. Não tem como. E por isso esses números não param de subir. Então é muito preocupante, está até perigoso. Por quê? Depois que a gente vimos aí, eu vi uma reportagem no Balanço Geral da TV Record, no caso que aconteceu nesta sexta-feira em São Paulo, e foi mostrado ao vivo no Balanço Geral. Uma pessoa foi para o ponto de ônibus, uma pessoa com caso confirmado de coronavírus, tinha fugido de um hospital, a pessoa estava internada, estava no isolamento de um hospital lá em São Paulo, a pessoa fugiu do hospital e foi para a rua com caso confirmado de coronavírus. Propositalmente a pessoa fez assim, ó, tossiu e cuspiu na própria mão e passou na maçaneta lá, da onde que todo mundo segura e fica escorado para esperar ônibus. Olha a covardia. Isso é uma covardia. Foi mostrado na televisão. Talvez quem viu aquela reportagem se preveniu, até chegar um serviço da prefeitura para poder fazer a desinfecção daquele local. E as outras pessoas que não viram a reportagem que passou na TV Record? Então tem toda essa questão. A Marilson está dizendo aqui, se eu testar positivo, eu vou às redes sociais na hora e vou falar para quem teve acesso a mim tomar suas precauções. Um absurdo esconder que testou positivo. Gente,
Coronavírus é um vírus que está circulando aí, eu sempre falei. É um vírus que surgiu no laboratório da China, um chinês irresponsável disparou esse vírus para poder. Eles estavam em guerra com os Estados Unidos, a China não tem arma nuclear para atacar os Estados Unidos, então eles resolveram fazer esse vírus aí dentro de um laboratório. E do laboratório esse vírus disparou para os Estados Unidos, chegou no Brasil, já está na minha e na sua cidade, está aqui no Caparaó Capixaba, está no Noroeste Fluminense, está para tudo e quanto é lugar. O vírus existe, porém tem manipulação política, mas o vírus existe, tem manipulação política. E o pior disso é que ele é invisível. Não tem como você jogar um raio laser ou bater um raio X para poder ver onde que ele está circulando. Mas agora, a população andando sem máscara de um lado para o outro na rua, colocando a vida... E o pior não é isso, o pior é que chega a denúncia para a gente, é que as pessoas fazem o seguinte. A denúncia quando chega, é que as pessoas estão andando na rua e jogam a máscara na rua. E o que a gente está cansado de encontrar na rua é verdade. As pessoas usam máscara de um determinado momento, ao invés de caçar uma lixeira segura para jogar, fazer o descarte, jogam na rua. É uma situação muito difícil. A Mônica está falando, nem mesmo quem trabalha na saúde fica sabendo, só a vigilância epidemiológica e as enfermeiras que ficam sabendo. Eu trabalho na recepção e nunca sei. É verdade, Mônica. Esses casos de Covid-19, quem está na linha de frente mesmo fica sabendo os casos, né? Não são todos, mas fica sabendo de alguns, conforme o dia do plantão, quem trabalha no hospital. É uma situação muito complicada. E a prefeitura, eu estou dizendo aqui, o quê? Que a prefeitura da cidade estão pedindo para a população denunciar quem está andando na rua para chamar a polícia para a pessoa, né? Mas a gente vai chamar a polícia como? A gente não sabe. A não ser se a pessoa vir publicamente no Facebook falar. Que a prefeitura, você pode perguntar para o secretário de saúde, você pode perguntar para o prefeito ou para a prefeita, não informam em hipótese nenhuma. Então nós estamos aí com esses números grandes na nossa região. Repito para você que chegou agora, vou começar por Apiacá. 26 casos confirmados. Apiacá hoje não teve novos casos confirmados de coronavírus. Manteve os 26 de ontem. Em Bom Jesus do Norte subiu para 45 casos confirmados. Bom Jesus da Itabapoana disparou para 103 casos confirmados. São José do Calçado tem neste momento 74 casos confirmados. Esses são os números atualizados de hoje, dia 21 de junho de 2020, domingo, aqui em nossa região. E esses números estão lá em cima justamente porque muitas pessoas estão andando na rua sem máscara e as prefeituras pedindo para a população denunciar. E a população vai denunciar como? Se a população não sabe os nomes das pessoas que testaram positivo para coronavírus, pois a prefeitura não divulga. Então é muito complicado para que faça esse tipo de denúncia. O povo não tem como fazer. O Abigali está falando assim, nem eles notificam, pois o vírus foi falado, não estava só atrás de um exame particular que foi diagnosticado. É o mesmo exame, é o comentário aqui do Abigail Barreto, é isso? Está comentando aqui. E a Luciana Serafim está falando, se ela pegar o coronavírus, ela também fala e divulga. Eu também faria a mesma coisa. Se eu apresentar os sintomas desses vírus que está aí, se eu sentir realmente sintomas, que eu não senti, né? Se eu apresentar o sintoma, procurar uma unidade de saúde, vou fazer o exame. Se o exame mostrar que eu estou positivado para coronavírus, na mesma hora eu virei meu próprio blog e divulgarei. Mesmo que eu não tive contato com as pessoas, né? Não estou em Bom Jesus, como todos sabem, estou em Piúma, mas mesmo assim eu vou divulgar. Porque o meu blog alcança todo o noroeste do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, todo o sul do Espírito Santo. Então muitas pessoas, às vezes andando nas ruas, teve algum tipo de contato. Então se eu apresentar os sintomas, amanhã ou depois, por que eu vou esconder? Eu vou divulgar, mas eu não apresentei, então não tenho porquê de divulgar, porque nem exame eu fiz, nem em hospital eu fui, então não tenho porquê. Mas se eu apresentar, eu divulgaria. Não vejo problema nenhum nisso. E eu acho que todas as pessoas deveriam fazer isso. Mas infelizmente, por causa de não fazer isso, se sentem com vergonha, com preconceito, não sei qual é o problema, as pessoas às vezes estão ali com casos confirmados de coronavírus e chega alguém, e aí fulano, quanto tempo? E a pessoa acaba pegando o vírus, porque nem todos estão pegando esse vírus e estão fazendo uso da máscara no isolamento em casa, aí, né, no isolamento domiciliar. A Vera Ribeiro está falando aqui, nós vamos ler o comentário dela. Ela diz assim, eu acho errado a população, tinha que ter direito de saber quais famílias que estão com Covid. Sou de Apiacá. Aí se a gente falar que a gente sabe, tem cara de pau de falar com a gente que não pode falar para a família, senão fica constrangido. Pois é, o Vera, o problema é esse que está aí. Vai constrangir. Então eles preferem que esses números continuem crescendo,
É porque a Apiacá não teve um óbito ainda por Covid, né? Então eles preferem que a população fique sem saber mesmo e vai tendo contato com pessoas infectadas e esses números vão continuar a subir. É uma situação muito difícil. Tem aqui a Graziela. Tem a Graziela aqui, ó. A Graziela Ribeiro tá falando aqui. Moro no Jardim Valéria. E aqui ao lado de uma lanchonete mais cedo estava rolando uma roda de samba. Olha só a Graziela falando. Pois é, ô Graziela, daqui a pouco você vai virar uma roda de Covid. Mas o que eu falei uma coisa no WhatsApp mais cedo, teve pessoas que ficou bicuda e achou ruim. Eu falei, não, vocês querem fazer festa? Eu não tenho contra vocês fazer festa, eu não tenho nada contra. Deus deu livre-arbítrio para todas as pessoas fazer aquilo que bem entender. Então as pessoas podem fazer. Pode fazer roda de samba, de pagode, de sertanejo, de rock, o que bem entenderem fazer. Porém, na hora que sentir os sintomas da Covid-19, febre alta, tosse seca e falta de ar, não procura médico não, volta para a roda de samba, volta para a porta do barzinho, volta lá pro pagode, volta lá pro funk, rebola mais um pouquinho lá junto com a turma no churrasco. Fazem isso, não vão dar trabalho para os técnicos de enfermagem que estão lá na linha de frente do hospital, não. Assine um termo, eu abro mão do respirador pulmonar, façam isso. Vocês não querem farra, vocês não querem diversão, façam isso. Assine um termo, eu abro mão do respirador pulmonar. Vocês não querem ficar na farra aí, não querem ficar soltando pipa no barzinho, na lanchonete? Só fazerem isso, para não dar trabalho para quem está de frente lá, prevenindo a saúde delas. Tem pessoas que têm família em casa, sai esposas, deixa o marido em casa, o filho deixa a mãe, deixa toda uma família em casa, não sabendo se vai voltar em condições de saúde boa. E então tem todo esse procedimento aí, estão indo arriscar a vida delas para salvar a minha e a sua. Mas agora, a gente fazer um negócio desse aí para a porta de uma lanchonete, fazer rodinha de samba igual foi comentado aqui, fazer rodinha de pagode por aí, com baderna, e depois na hora que sentir dor de cabeça forte, falta de ar forte, tosse forte, procurar atendimento no PU, é covardia para quem está lá trabalhando, né? É covardia, então façam isso. Fazem a diversão de vocês, mas assinem um termo abrindo mão de todo o mecanismo da saúde, que aí vai ficar legal. A Mônica Milani está comentando aqui, meu esposo transporta paciente na ambulância e nunca fica sabendo se é Covid ou não. E aí se ele pegar, vai transmitir para outros e quem vai se responsabilizar? Eu sou do grupo de risco, imunidade baixa e hipertensa. Pois é, o comentário da Mônica aí, nossa amiga lá de Apiacá. O Abigail falou para todas as pessoas. A Márcia está falando aqui, eu não acho vergonhoso a pessoa falar que está contaminado. Vergonha é esconder as outras pessoas se contaminar sem saber. Eu acho que é covardia, Márcia. Eu já acho que isso é uma covardia. Por isso que eu falo, a pessoa testou positivo, gente, para de se esconder. Mostre, eu estou com Covid, não vem em minha casa, não estou podendo receber visita. Nossa, no início dessa pandemia eu fiquei tão feliz com aquele ex-vereador de Bom Jesus, acho que, esqueci o nome dele agora, né? Sei que ele era de Pirapitinga, mas ele mostrou publicamente, mostrou o exame dele, que ele testou positivo, não escondeu de ninguém. Eu acho isso muito bonito da parte dele. E quando ele foi curado, ele fez a mesma coisa, né? É o vereador Miltinho, lembrei o nome dele, vereador Miltinho, lá de Pirapitinga, né? Então ele foi muito sincero e honesto em mostrar que ele testou positivo para a Covid-19. Ele não escondeu de ninguém, ele é ex-vereador e foi muito honesto. Eu aplaudi a atitude dele, mostramos o vídeo dele, ele mostrando que ele testou positivo, mostrou que ele estava em isolamento domiciliar, mostrou toda a situação. E as pessoas ligaram para ele, deram a força, deram apoio a ele. Não é, a pessoa com coronavírus não tem que ser julgada, não tem que ser acusada, criminalizada e marginalizada. Tem que receber apoio, tem que receber força das outras pessoas, até mesmo de pessoas que nem conhecem, para vencer esse vírus. Quando precisar de internação, acho tão bonito uma pessoa saindo de um hospital e escrever lá no papelzinho, no cartaz, eu venci a Covid-19, sai dali feliz, sai dali alegre para retomar a vida e bora para frente. Né? Isso é tão bonito, isso é tão maravilhoso, então as pessoas têm que parar de esconder. Tem que parar, tem que falar, eu tô mesmo, acabou, eu não estou. Mas eu estou dizendo para quem está com esse vírus, porque esses números aí altos aí é de muitas pessoas com vírus, mas mesmo assim, infelizmente, passam ele para frente, não avisam que estão, e as pessoas, tudo, principalmente aquela pessoa que é muito querida, que está toda hora com os amigos, abraçando todo mundo junto, né? Essas pessoas aí, principalmente, que deveriam vir a público e falar para os próprios amigos ficar sabendo. O Rodrigo está falando assim, a pior coisa que existe é a falta de consciência da população. Verdade, Rodrigo. Né? A Lena ali não está aplaudindo o que a gente está falando, mas é isso mesmo, né? As pessoas têm que assumir isso daí, né? A Elza Machado está falando, eu moro em Apiacá, perto de um campo society. Quase todo dia tem gente jogando bola sem nenhuma precaução. Lamentável, lamentável mesmo, Elza.
É lamentável toda essa situação e um risco muito grande para você que mora aí perto e para eles mesmo. E com certeza são homens com esposa, namoradas, com filhos, com mães, que moram com os pais, com os avós e botam toda a situação em risco. Boa noite para você, Denaide Souza, Zezé Rosa. O Adriano tá falando que lá no Mutum de cima uma pessoa pegou o coronavírus lá e se escondeu. Escondeu e acabou contaminando outra pessoa, Adriano. É complicada a situação, né? Pois é, a Mônica Milani está falando que em Uru também aconteceu essa situação. É uma falta de responsabilidade muito grande dessas pessoas que estão pegando esse vírus. Então, pessoal, tá aí. Bom Jesus, Itabapuana, 103 casos confirmados. A Piacá manteve os 26 de ontem. A Piacá continua com 26 casos. Bom Jesus do Norte subiu para 45 casos confirmados. E em São José do Calçado subiu para 74 casos confirmados. Esses são os números atualizados de hoje, domingo, dia 21 de junho. População, estamos aqui pedindo a população para fazer a conscientização de sair às ruas com máscara, fazer o uso da máscara. Evitar essas badernas de porta de bar, de lanchonete, churrascada com amigo, porque isso daí tá deixando muita gente aí preocupada com esse vírus. Já não basta, nós estamos há 3 meses, pessoal. 3 meses em casa. Quando começou, eu, Alan Gonçalves, juro pra vocês que eu pensei que seria só 15 dias. Porque quarentena, né? E toda hora a televisão vai ser só 15 dias de isolamento. Daqui a pouco volta a vida normal. Não foi nada disso. Já estamos no 3º mês aí. Nós aqui da região do ABC Capixaba, Bom Jesus Itabapuana, passamos pela enchente. A enchente mal passou, já começou a pandemia de coronavírus. A Marcelina está falando aqui, conheci um senhor de 76 anos de São Pedro da Aldeia, a esposa dele veio a óbito aqui em Bom Jesus e ele testou positivo e não teve nenhuma reação. É para você ver, nem todas as pessoas sentem sintomas, né? O que a Márcia comentou aqui é muito importante, que esse vírus é uma coisa muito complicada. Cada um sente a coisa de um jeito, né? Cada pessoa apresenta uma situação de um jeito. E não é ir para o hospital também com qualquer sintomas que dá aí, né? Porque tem aí muitos terrenos, nós estamos passando um período que chove, passa uns 2, 3 dias que dá sol, e a dengue também está fazendo o carnaval dela. Tem muita gente da saúde, principalmente, focado muito no pandemia de coronavírus. As outras doenças não deixaram de existir, não. Principalmente esse mosquitinho chamado Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue aí, que transmite dengue, chikungunya, febre amarela e tudo mais. Às vezes a pessoa começa a sentir febre, dá muita dor de cabeça, muito vômito, diarreia aí, e é o mosquito da dengue atacando, e a pessoa é coronavírus. Não, nem tudo é coronavírus. Teve pessoas aí que foram procurar o PU achando que estava com coronavírus, fizeram o exame e deu positivo para dengue. Então nem tudo que está aí também é coronavírus, não. Febre, dor de cabeça, vômito, diarreia sempre existiu e isso é conhecido como dengue. Essas manchinhas vermelhadas aí é chikungunya. O mosquito está rodando aí. Muitos quintais sujos aí, né? As pessoas estão muito focadas no coronavírus e estão esquecendo que as outras doenças, estão esquecendo de combater o mosquito da dengue. Então as prefeituras também tem que continuar combatendo o mosquito da dengue, passar o fumacê aí, porque o chikungunya tá rodando por aí. Tem que atacar esse mosquito aí, olhar ver se tem água parada em cima de laje, quintal com mato aí, para ver se tem algum vasinho de planta para cima. Tem que verificar isso aí, porque nem tudo que tá rodando aí também é chikungunya, é mosquito de dengue que tá fazendo a parte dele aí. Nem tudo é vírus, não. Então tem que ver essa parte da dengue aí também. Olha, quero desde já agradecer a todos vocês aí. Fomos informados pelo nosso amigo Batista Provete, que em Guaçuí registrou então o 7º óbito pela Covid-19, uma situação muito complicada. E a população é isso aí, é o que eu disse aqui, fazer a conscientização, sair às ruas com máscara, com o uso obrigatório das máscaras, porque se não fazerem isso, esses números aí não vão parar de crescer e a nossa vida vai ficar cada vez mais longe de voltar para a normalidade. Queríamos hoje estar aqui desejando uma boa semana, amanhã você acordar cedo, levar o seu filho, sua filha para a escola, você ir para o seu trabalho normalmente, sem estar com máscara, mas não é bem isso, que a população, às vezes você que está aqui me acompanhando, está fazendo sua parte, mas nem todos estão fazendo. Olha, então, para finalizar, Bom Jesus, 103 casos confirmados, a Piacá, 26 casos confirmados, Bom Jesus do Norte, 45 casos confirmados, São José do Calçado, 74 casos confirmados, e em Guaçuí, no Caparaó Capixaba, teve aí a informação do 7º óbito pela Covid-19. Quero desde já agradecer a todos pelo carinho da audiência, desejar uma boa semana a todos que seguem aqui as notícias pelo blog Alan Gonçalves, pelo rede do YouTube e também no Facebook. Um abraço a todos, boa semana, até a próxima, fui!